Em um país onde grande parte da população não confia nos políticos, mas adora o Estado, existe um jeito diferente de ver as coisas. A Gazeta do Povo tem certeza que essa é a maneira certa de fazer comunicação. Por isso, em nome de toda a Gazeta, eu tenho um convite para você conhecer o nosso jornalismo único. Basta acessar o QR Code exibido aqui na tela e no folder que você recebeu como brinde. Assine a Gazeta do Povo e junte-se à nossa comunidade de leitores. Boa tarde a todos. Nós vamos, então, dar prosseguimento à segunda parte da nossa conferência. O próximo painel se chama, sugestivamente, Liberdade de Expressão, e acho que, de uma certa forma, a gente consegue fazer uma boa transição com o que foi discutido anteriormente. Queria chamar, então, os nossos palestrantes. Primeiro, eu vou chamar o Hélio Beltrão, que é fundador e foi membro do Conselho Consultivo do Instituto Millennium, fundador e presidente do Instituto Mises Brasil e da LVM Editora. LVM, para quem não ligou a sigla, a pessoa é Ludwig von Mises. Ele também é colunista da Folha de São Paulo e um dos grandes disseminadores da causa liberal aqui no Brasil. Cadê o Hélio? Aí, Hélio. Salva de palmas para o Hélio. Nós temos também a presença de Leandro Narlock, que é jornalista, foi repórter e colunista da revista Veja, do jornal Gazeta do Povo e editor das revistas Aventuras na História e Super Interessante. Ele é autor da série de livros best-seller chamado Guia Politicamente Correto. Cadê o Leandro? Vai. Nós temos também a presença do Fernando Schuller, que acaba de chegar. Fernando Schuller é doutor em filosofia e mestre em ciências políticas, é titular da cátedra Palavra Aberta na INSPER, voltada ao estudo e à defesa da liberdade de expressão. Ele é colunista da revista Veja e também do Grupo Bandeirantes. Fernando, por favor. Bom, nossa ideia aqui é que cada um de nós tenhamos, ou melhor, deles, né? Não eu. Cada um dos nossos palestrantes tenha um tempo entre 10 e 15 minutos para falar, e depois a gente faz uma mesa redonda, uma mesa quadrada, enfim, uma mesa oval. A gente vai ter aqui um bate-papo sobre esse tema que é tão importante para todos. Começando, então, pelo Hélio Beltrão. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Aloísio e meus caros colegas e amigos, Leandro Narlock e Fernando Schiller. É um prazer estar falando sobre esse tema. Nós três escrevemos na imprensa o tempo inteiro sobre isso, né? Acho que nós quatro, verdade, Aloísio. Nós quatro, o tempo inteiro. E isso seria impensável, eu acho que há 15 anos atrás, não seria prioridade. A gente sempre teve liberdade de expressão no Brasil, desde que a ditadura acabou e teve a nova Constituição. Isso não parecia um grande problema. Agora, a gente tem que ficar escrevendo, porque é uma das grandes ameaças à nossa democracia, infelizmente, e a gente tem que ficar atento. Mas eu sou um absolutista da liberdade de expressão. O que quer dizer ser absolutista da liberdade de expressão? Não quer dizer que você possa incitar um crime iminente, uma ameaça iminente. Obviamente que não. Mas todo o resto das expressões, acho que todos nós achamos que você poderia falar o que você quisesse. As coisas mais absurdas, que a gente não concorda, né, os discursos hiperbólicos, horríveis, você deveria poder falar. Inclusive porque a própria lei diz que quando você calunia, faz uma injúria, difamação, você depois responde por isso. Mas você tem o direito, como cidadão brasileiro, de falar o que você pensa, principalmente num contexto de discurso político. Acho que o julgamento do Johnny Depp ilustrou isso. O Johnny Depp, não sei quantos de vocês acompanharam, ele moveu uma ação de calúnia contra a ex-mulher, que tinha escrito, acho que 2 artigos,
sem nominá-lo especificamente, mas todo mundo entendendo que ela estava acusando o Johnny Depp, ex-marido, de ter sido um cara violento. New York Times e mais uma, que eu não me lembro qual é. E o Washington Post, obrigado. E o processo, ele teve a sua vida gravemente afetada, ele foi realmente, perdeu contratos milionários, mas no final moveu essa ação, foi comprovada a calúnia da esposa dele e ele recebeu aí alguma coisa em torno de 10 milhões de dólares, se você pegar os descontos que deram aí no final, porque ele também, um advogado dele, falou uma besteira contra a ex-mulher, então deram um desconto lá, mas o Johnny Depp ganhou. Ou seja, o sistema legal brasileiro e americano, em geral, tem as suas devidas defesas para quando uma pessoa exagera no discurso. Se isso deveria ser crime ou não, que eu acho que não, são outros 500, poderia ser não na área penal, podia ser na área civil e outras coisas, podia ter atenuante, assim como a calúnia tem a exceção da verdade. Se você falou a verdade, não é calúnia, né? Então, até aí eu acho que isso poderia ser mitigado. Mas não importa. O fato é, ninguém tem o direito de calar antes. A tal da censura é quando você derruba uma pessoa e não deixa ela falar. E o que aconteceu ontem, pessoal? Ontem, o tal do Partido da Causa Operária, que muitas vezes parece mais liberal que muita gente por aí, esse partido, que a gente discorda em 90%, porque eles são socialistas, querem fazer... Imagina isso, Aloysio. Eles querem implementar a ditadura do proletariado, derrubando a democracia de forma violenta. Ninguém discute se isso pode ou não ser falado, tá certo? Isso pode, isso não tem problema falar. Agora, se falou mal do skinhead, entendeu? Aí dá um problemão, dá um problemaço, não pode falar mal do skinhead. Então, veja que loucura que a gente está vivendo. Derrubaram a propriedade privada, ou seja, as redes sociais de um partido político legítimo no Brasil, né? Infelizmente é legítimo, mas como liberal a gente tem que deixar que esses caras falem essas besteiras todas mesmo. Eu acho que todas as besteiras tinham que estar à luz do dia, como a gente está aqui, para poder bater, que nem eu estou fazendo. Quer dizer, as besteiras são horríveis, tudo desgraça, mas elas têm que ser combatidas. Olha só, eu estou até rouco, Luiz. Será que fizeram alguma coisa para tirar minha voz aqui no almoço? Tem uma cabeça de careca aí. Estou perdendo a voz já, pessoal. Bom, então, não pode fazer isso com um partido político, ou com qualquer brasileiro. Eu, Leandro, acho que o Schiller é muito mais educado, tem uma compostura maior, ainda não foi tão cancelado. Mas eu e o Leandro já fomos cancelados e censurados. O YouTube já me censurou, o Facebook já me censurou. Eu já processei por calúnia os caras que inventaram uma maluquice lá, dizendo que eu era traficante de remédio. O cara botou lá na mídia. Não primeira linha, mas mídia terceira linha, não importa, estava lá na mídia, processei. Ou seja, você tem as suas proteções, mas veja que loucura que você não pode mais falar que vem a justiça, compele essas redes sociais a agir contra gente como a gente. Não é que esse negócio, não chega nos liberais. Nós, liberais, fomos, desde o início, vigilantes contra essa atitude do Supremo Federal. Eu sei que o Schiller vai falar sobre o Supremo e o inquérito do fim do mundo. Minha primeira coluna batendo no Supremo foi em maio de 2019, logo depois da censura do Cruzoé, do antagonista, da invasão, tomada de computadores, uma opção de gente sendo investigada sem saber que estava sendo investigada, depois era convocado para dar depoimento e não entendia se era investigado ou se estava indo como testemunha, etc. Ou seja, o tal do inquérito do fim do mundo, que foi falado aqui antes do almoço, assim, por onde toda essa confusão está residindo, porque tudo cabe nesse diabo desse inquérito do fim do mundo, né? E
Quem julgam são esses senhores sábios que vão dizer se o que você está falando é verdade ou não. Quem deu poder a esses caras para dizer qual é o critério de verdade absoluta? Quer dizer, você não pode ter opinião, não pode... ou seja, o que é fake news? Como foi falado aqui, milícia digital. O que diabo é milícia digital? Talvez só porque a gente se fala, a gente já é uma milícia. Que tem 3 aqui, pronto, já somos milícia. Os caras estão falando mal aqui, do STF, não pode fazer, que coisa louca. Estão falando com ódio. Veja bem, essa atitude do Supremo Federal me lembrou um depoimento que o Frank Zappa, roqueiro americano, que quando ele foi chamado a depor no Congresso Nacional americano, eu já fui aqui também convidado várias vezes para falar, ele foi lá, sobre uma iniciativa dos deputados de censurar certas músicas que continham ali algumas letras que podiam ser consideradas muito agressivas para certas pessoas. Né? No caso do Frank Zappa, eu diria que tem algumas que são realmente... Então, mas a questão é, a sociedade deve ser gerida com base na suscetibilidade dos mimizentos? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Quer dizer, nós vamos rodar a sociedade baseado... eu estou ofendidinho, não gostei muito desse negócio. E aí você passa uma opção de lei. E o Frank Zappa, Luísio, ele diz o seguinte, essa atitude que vocês estão tendo aqui, que a gente está vendo no Brasil, é análogo a você querer combater a caspa por decapitação. É isso. É o que esse Supremo está fazendo. Ele derruba, ele não está chegando e falando assim, senhor PCO, partido, dê esclarecimento, por que você falou isso? Quem falou isso exatamente? Talvez tenha calúnia aí, tem um troço que pode ser investigado. Não. Ele está derrubando o PCO das redes sociais, que são a praça pública brasileira, derrubando, simplesmente censurando o PCO. E veja que a gente aqui defende mesmo que a gente não concorda. Por isso que nós liberais ficamos falando esse tempo inteiro, porque para a gente é para defender a gente, os nossos filhos, nossos parentes, o inimigo, a palavra de todos. Bom, enquanto isso, a esquerda, que está abertamente sempre pregou a violência, a derrubada da democracia para estabelecer a ditadura do proletariado, isso não se discute, isso pode falar, isso é legítimo, é tranquilo, beleza, no problem. Então, pessoal, eu já quero passar a palavra, mas é perigosíssimo esse ataque à liberdade de expressão do brasileiro. É muito perigoso, porque a gente já está vendo que pessoas importantes, já está chegando em pessoas que não só falam besteira normalmente, que aí você fala, não, aquele cara sempre fala besteira, deixa, tudo bem. Não, está chegando na gente. Está chegando em quem tem bom senso. Como foi falado aqui, eu acho que foi a Tameia que falou, cara, tu não pode criticar a tecnologia da urna eletrônica? Onde já se viu? Por que isso é proibido? Não se pode criticar o sistema. Então, eu não posso existir, porque a única coisa que eu faço é criticar o sistema. É basicamente isso. Então, pessoal, eu estava aqui um pouco de improviso, porque eu estou substituindo o Guzo. De repente, me falaram 5 minutos atrás para eu fazer uma palestra. Pronto, já falei uma opção de besteira e passo a palavra, então, para os meus caros amigos. Obrigado, pessoal. Obrigado, Hélio. Vamos passar para o Leandro, então, por favor. Claro. Eu vou apresentar, depois eu preciso de um passador. Tem um PowerPoint aí? Não deu certo? Não? Ah, tá. Bem-vindo ao improviso, meu amigo. Não, mas é que eu também eu mandei ali na última Você hora. vai exercer melhor a sua liberdade de expressão assim? Bom, vamos lá. Bom, gente, muito obrigado pelo convite, sempre muito bom participar. Eu lembro, sempre conto essa história do primeiro encontro do IFL que eu fui em Belo Horizonte, em 2010. A minha formação é de jornalista, né? Então eu passei 4 anos jogando baralho, e daí me deram um diploma no final. Ninguém é perfeito, né? E um background muito de esquerda, né? Eu lembro que quando eu estava em BH, no hotel, eu comprei o 6 lições e fiquei depois lendo, subindo pela parede, falando, nossa, isso aqui é tudo o contrário do que eu sempre imaginei, isso já tendo escrito o primeiro livro, né? Então eu devo muito a vocês, a todo esse movimento.
E, bom, eu gostaria de explorar um ponto desse debate sobre liberdade de expressão. Hoje em dia a gente tem visto muito uma tensão, uma oposição entre minorias, né, então ativistas da causa negra, uma causa importante, do movimento gay, ambientalistas e tal, contra defensores da liberdade de expressão, que seriam mais ou menos nós, assim, né, os heterossexuais brancos, né, toda aquela história. Então, a gente tem visto isso. Né? A gente tem, na Folha de São Paulo, por exemplo, em janeiro, 200 jornalistas fizeram um abaixo-assinado contra o Antônio Rizero, citando eu também o Demetrio Magnoli, dizendo que a gente nega preocupados com textos que negam o caráter estrutural do racismo na sociedade. Teve toda uma polêmica na Folha e tal, fizeram um comitê e tudo. Mas, enfim, o meu ponto é o seguinte. Essa oposição que a gente vê, as minorias, que têm muitas causas legítimas, né, muitas bandeiras ali legítimas, que se opõem, na verdade, quem mais se opõe à liberdade de expressão hoje é quem mais precisa de liberdade de pensamento e de liberdade de expressão. Né, então, é o contrário do que a gente está vendo. Por que isso? Problemas de desigualdade racial, desigualdade de gênero e tantos outros são, isso é uma platitude, são problemas complexos. Né? Todos nós sabemos, a gente não sabe direito qual a causa, né? qual a solução, será que essa solução dá certo? Então, no meio desse debate, o que a gente faz? A gente discute. Né? Você tem a ciência, tem uma roda ali de conjecturas e refutações, a gente oferece ideias e filtra as melhores. Então, é assim que as coisas vão evoluindo, né? É assim que a gente espera que os debates evoluam. Mas hoje em dia está tão perigoso, é tão socialmente desvantajoso você propor certas ideias. Por exemplo, o Jonathan Haidt, né, o grande psicólogo, acho que o grande intelectual americano hoje, ele fala o seguinte: olha, existem algumas ideias tabus, uns dogmas. Né? Por exemplo, 100% das diferenças estatísticas entre gêneros têm que ser causadas por discriminação. Se você discorda, olha, talvez não seja todas. Sim, grande maioria, sim. Né? Racismo, preconceito é uma coisa presente na sociedade. Então, boa parte delas dessas desigualdades podem ser causadas por discriminação. Mas não todas. Se você discorda disso, opa, isso é um campo minado, vem toda uma avalanche contra você, um tiroteio, cancelamento e tudo isso. Mas esse debate, esse campo minado, ele acaba que faz as pessoas não... Essa roda de conjecturas e refutações, ele trava. Né? Essa perseguição toda trava essa roda de conjecturas e refutações. E assim a gente não fica sabendo causas, muitas soluções que são muito vantajosas de repetir. Né? Meu professor vai me dar 10 na banca, os avaliadores vão adorar se eu falar isso. Essas ideias ruins, elas prosperam e viram políticas públicas, muitas vezes, equivocadas, porque elas não passaram por refutação. Isso é terrível para a minoria. Né? Para a gente está tentando estudar preconceito, isso é muito ruim. O melhor exemplo disso é o relatório Moynihan. Né? Eu já falei disso em Porto Alegre, mas acho que é sempre bom tratar, porque é uma história muito interessante. Em 1963, um sociólogo chamado Daniel Moynihan, ele trabalhava no Ministério do Trabalho, do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, e ele foi encarregado de entender por que os pedidos de assistência social das famílias negras estavam subindo, enquanto o desemprego dos homens negros estava caindo. O gráfico fazia uma tesoura, né, a chamada tesoura de Moynihan. Ele foi a campo, foi pesquisar as comunidades e ele falou, olha, a família negra está se desintegrando. O número de mães solteiras está aumentando muito. E ele fez um relatório, né, sobre isso, falou, olha, isso tem um emaranhado de patologias. Né? O fato da criança nascer sem a figura paterna, ele não explicou muito bem por quê, mas ele falou, isso está relacionado a um emaranhado de patologias sociais, menos conquistas educacionais, mais desemprego, mais abuso de drogas, enfim, várias patologias sociais. Era um relatório confidencial, mas acabou sendo vazado na imprensa. Era 63, 64 isso, né? Época de contracultura, família não estava na moda, essa coisa de família, e todo mundo acusou o Moynihan de todas as coisas, era racista, estava suavizando os efeitos da escravidão,
As feministas falaram, como assim você está dizendo que a gente não consegue cuidar dos nossos filhos sozinhas? E a própria expressão blaming the victim, que existe em inglês, culpar a vítima, surgiu de um livro contra o relatório Moynihan. Ele foi cancelado, né, a gente pode, como a gente diz hoje, ninguém deu atenção, passou 10, 20 anos, hoje é consenso que a falta de uma figura paterna, o filho que é criado por mães solteiras tem menos conquistas escolares e tudo isso. Tem muita gente que discute o motivo, é uma questão bem complexa, mas existe. Ou seja, o campo minado, a intolerância, fez a gente fechar os olhos para a causa de um problema social. Quem foi mais prejudicado por isso? Foram os ricos, brancos, sei lá o quê e tal? Não. Foram os próprios grupos discriminados. Então, justamente porque o problema é complexo, a gente precisa de liberdade de pensamento, de liberdade de expressão. Os ativistas que poluem esse debate, que tornam esse debate perigoso, estão agindo contra a própria causa. Eu cito também nessa palestra, imagine vocês o seguinte, aqui agora uma outra opinião politicamente incorreta. Na verdade, é uma opinião, uma suposição. Imaginem vocês que um jornalista faz uma matéria assim. Cientistas descobrem que um dos fatores que fazem as mulheres ganhar menos é o medo de pedir aumento. Como seria uma reação imatura em relação a isso? Ia ser absurdo, você está culpando a vítima, você está suavizando o machismo na sociedade, você está dizendo que as mulheres são culpadas por ganharem menos. Que nojo, ouvi uma coisa no jornal, a corda do pluralismo vai esticar até um ponto que a gente não vai saber. Como seria uma relação madura em relação a isso? Seria, bom, você pode muito bem discordar do estudo, falar, olha, esse estudo na verdade está errado, a pesquisa foi, eu mesmo não sei se isso é verdade ou não, só estou aqui supondo. Ou então você pode dizer, olha, se é verdade que existe uma tendência natural das mulheres a ter mais aversão ao risco, a gente tem que criar um programa para elas, para a sociedade ter consciência desse viés, dessa tendência, e a gente lidar com isso. Pronto. É uma forma madura. Mas qual dessas duas reações faria a pessoa ter mais sucesso nas redes sociais? A primeira. Aquela histérica, mostra assim a pessoa ela ganha no campeonato de lealdade, de comprometimento ao valor abstrato. Então, é muito impressionante toda essa psicologia social que cria todo esse campo minado, talvez muito aí com uma contribuição muito grande das redes sociais. Por último, tem um livro chamado Dano Irreversível, em inglês, de uma Abigail Shrier. Essa especialista, uma médica, se não me engano, ela cataloga centenas de casos de jovens, crianças que passaram por bloqueio hormonal da puberdade, que não se identificavam com o próprio gênero e tal, e só que se arrependeram. Depois se arrependeram e, quando viram, não conseguiam mais voltar ao que eram. Ou então passaram por 160 cirurgias de redesignação sexual, para mudar o órgão sexual e tudo isso, e uma deu errado, daí para consertar o erro, teve um erro maior. O livro teve um cancelamento enorme também em relação a ele, um apedrejamento todo. A Amazon, por um tempo, tirou do ar, proibiu que se anunciasse, que esse livro fosse anunciado na plataforma da Amazon. Mas, de novo, a minha pergunta, quem vai ser o maior prejudicado se esse livro for retirado do mercado? As crianças que sofrem algum problema de indefinição sexual, de identidade, uma questão, não se pode falar problema, mas, enfim, passam por algum sofrimento em relação a isso. Bom, então, basicamente, esse é o meu ponto. A esquerda hoje, identitária, ela, tijolo por tijolo, constrói uma justificativa contra a liberdade de expressão. Mas é ela que devia ser a mais interessada nesse assunto, nessa liberdade. Obrigado. Obrigado, Leandro. Vamos agora, então, ao Schiller. Tudo bem? Tá ligado. Bom, uma alegria estar com vocês aqui, queridos amigos.
Bom, eu confesso que eu me sinto um pouco até constrangido, um pouco na linha do que o Hélio disse, de debater um assunto que me parece perfeitamente... parecia perfeitamente consolidado no Brasil, uma cultura de liberdade de expressão, lê do engano. Eu participo há muitos anos de entidades, organizações que trabalham em liberdade de expressão. Tive uma cátedra no INSPER, 5 anos, voltada à liberdade de expressão. A gente fazia alguns seminários lá, até eram tediosos, assim, porque todo mundo concordava com a liberdade de expressão. Só que, um tempo para cá, virou um assunto, virou talvez um dos grandes assuntos públicos do país, da democracia brasileira. E quando esse tema volta à pauta, do jeito que ele voltou no Brasil e no mundo inteiro, mas vamos lá pegar o caso brasileiro, eu já me senti, não sei se vocês já se sentiram dessa maneira, muitos aqui possivelmente, você tem que começar a argumentar a favor da liberdade de expressão com argumentos assim do manual mais básico de primeiro semestre sobre liberalismo, sobre democracia, sobre Estado de Direito, sobre direitos individuais, sobre constitucionalismo, o que me parece extremamente constrangedor ter que fazer isso. Né? Então, eu não vou fazer isso aqui, por favor, nesse encontro, mas me sinto constrangido. Parece que nós temos que voltar a argumentar de que o Estado não deve regular a opinião, né? De que esses tipos penais abertos, a partir dos quais se julgam, se criminalizam pessoas, se mandam prender pessoas, né? Se arbitra sobre direitos individuais não é possível, que há 400 anos esse assunto é discutido, se evoluiu muito, a gente esqueceu aqui no Brasil. E tudo isso me parece bastante constrangedor. Não é? Então, assim, de qualquer maneira, de alguma maneira, a gente vai ter que entrar nessa discussão. E no fundo, tem uma pergunta que eu vou deixar aqui já para a mesa, eu não sei se nós vamos sair daqui, Salim, sem responder, o que a gente vai fazer com isso? Né? Hoje, eu dou muitas entrevistas por aí, participo de programas, e tenho meus horários lá no Grupo Bandeirantes, e a pergunta que mais me faz, hoje de manhã me fizeram na rádio, bom, como é que a gente sai disso, Fernando? Como é que a gente resolve isso? Né? Para onde é que nós estamos indo no Brasil? Né? Porque nós estamos indo no mau caminho no Brasil, um péssimo caminho no Brasil, mas a gente sabe que está indo no mau caminho. Esse fato do PCO ontem é terrível, é lamentável, é patético. Eu não tenho expressões muito para usar, mas ele tem um sentido didático, pedagógico. Né? Eu ouvi muita gente nas últimas 24 horas que não dava a menor bola para isso, né? Que achava que era perseguição, esses fascistas que estão destruindo a democracia. Eu tenho um querido amigo meu que se autodenomina liberal, um grande intelectual, não vou dar nomes aqui, e um dia eu falei para ele, faz um mês atrás, mais ou menos, a gente teve uma conversa por telefone, e ele me disse assim, e eu me lembro que eu mencionei até por uma didática típica de professor de filosofia, assim, o professor de filosofia ele sempre tenta assim, inverter a situação, ver se o mesmo critério se adapta a uma situação diferente da sua crença. Ele tenta, né? E eu perguntei, e havia um militante de esquerda fazendo as mesmas acusações ao Supremo, etc., que os militantes da direita. Né? E eu perguntei para ele, vem cá, não tem que aplicar o mesmo critério aqui e ali, na tua visão? Né? Óbvio que eu sou contra qualquer desse tipo de aplicação, mas... E ele disse assim para mim, não, mas esse militante da esquerda, ele não participa de um grupo que ameaça a democracia. Né? Ele me usou esse critério. Né? Não participa. Daí hoje eu liguei para ele. Né? Não ia perder a chance. Né? E aí? Daí ele disse, pois é, eu tenho que pensar um pouco. Ele falou assim, deixa eu pensar um pouco. Como é que eu respondo? Porque agora, vamos dizer, um dos critérios da primeira emenda americana, aliás, é esse, ver qual é a relevância, né? Por exemplo, se o Rui Costa Pimenta é uma ameaça à democracia brasileira, né? O PCO seria uma ameaça à democracia. Bom, né? Então nós chegamos um pouco, nós chegamos muito perto do ridículo no Brasil. Né? Nós chegamos muito perto do ridículo. Agora, o problema é que o ridículo ficou sério no Brasil. Né? Isso que é o problema. Como é que a gente faz? Né? Se é só o ridículo, está ótimo. Eu faria uma sessão aqui de bom humor, mas... virou sério, virou uma coisa séria, o ridículo virou uma questão de Estado no Brasil. Isso é uma coisa que eu confesso para vocês que eu não sei bem a saída para isso. Então eu queria aqui, só para, não vou me estender muito, mas eu queria propor uma distinção aqui entre o que o Hélio disse e o que o Leandro disse, que nós acho que são duas questões diferentes, tá? Didaticamente, duas questões diferentes. Uma coisa é o que o Leandro trata muito, é uma cultura, nós vivemos uma cultura difusa de intolerância nas guerras culturais contemporâneas. Em grande medida pautada pela temática identitária, que é o essencialismo identitário, etc.
as guerras culturais, enfim, né? Os cancelamentos. Bom, eu passei a catalogar casos de cancelamento, já escrevi sobre isso, né? Tem sites americanos que catalogam casos de cancelamento de professores, de artistas, intelectuais, etc, etc. Mas como uma vez eu tive uma conversa com o Roberto até sobre isso é perfeitamente diferente de uma outra questão, que é um pouco o que o Eli colocou, que é quando entra a coerção do Estado, né? Porque o cancelamento ele expressa uma cultura de intolerância, né? É lamentável, é esteticamente, etc, etc, etc. Bom, todo mundo aqui que participa do debate público já foi achincalhado, acho que já foi, né? Hoje mesmo eu estava vendo, acho que um tweet do Thiago, né? Daí estava o cara xingando o Thiago lá, né? E está aqui o Marcel, já é um grande especialista em xingamentos públicos, das mais... né? Acho que todos aqui, né? Esse aqui é o maior especialista do Brasil. Esse aqui é o maior especialista do Brasil, né? Mas uma detestável que seja, abjeto que seja, expressando uma cultura de intolerância que seja, no fundo é um exercício da liberdade também. É um mau exercício, eu posso achar que é um mau exercício da liberdade, eu acho que é um mau uso da liberdade, mas é o que eu acho. Eu posso recomendar para as pessoas, né? Agora, o problema é quando essa cultura de intolerância dogmática, né, antipluralista, certo? Que volta lá para o século XVII, XVI, os primórdios da modernidade, penetra nas instituições de Estado. Penetra nas instituições de Estado. E você tem instituições de Estado que têm poder, o famoso poder do, né, como dizia o Max Weber, o monopólio do uso legítimo da violência contra as pessoas. Quer dizer, a autoridade pública, o Estado brasileiro, passa a agir com base no mesmo padrão de intolerância que é difuso na sociedade. Bom, aí eu acho que nós temos um problema sério, né? Esse inquérito das fake news, com todo o respeito, que eu digo sempre, né, daqui a pouco vão nos prender também, né? Com todo o respeito, acho que pode divergir no país, né? A verdade é essa. E a verdade é que tem muita gente com medo no Brasil. Muita gente com medo. Eu trabalho na imprensa, eu vejo isso todos os dias. Medo, medo. Agora, esse inquérito das fake news que nós criamos no Brasil, já tem quase 3 anos, deixou de ser um inquérito há um bom tempo já. Ele se tornou uma política permanente de Estado no Brasil de controle da opinião. É isso que nós estamos vivendo no Brasil. Onde, quando pode entrar, ontem entrou o PCO, vai entrar amanhã o outro, vai entrar o outro. Isso é um inquérito para analisar o quê? Qual é o objeto definido? Qual é o tempo de duração desse inquérito? É infinito? Bom, um inquérito que não tem objeto, né, que parte das opiniões, das interpretações, etc., etc., de autoridades de Estado. Pode incluir qualquer coisa, sob qualquer pretexto, e é permanente, não tem prazo. Não é mais um inquérito, é uma política de Estado. Então, no seio do Estado brasileiro, aos 35 anos da Constituição brasileira, nós temos hoje uma estrutura de controle, um panóptico nacional de controle da opinião no Brasil. É isso que nós temos no Brasil. O que faz o Supremo Tribunal Federal monitorando o Twitter do Rui Costa Pimenta? Monitorando o que diz o Rui Costa Pimenta, qual é a frase que ele bota. Hoje eu vi um tweet, por acaso, do Rui Costa Pimenta, que, aliás, é um personagem muito engraçado, né? E ele diz assim, olha, o PCO sempre defendeu isso aqui, porque a teoria deles é essa, né? Os juízes têm que ser eleitos, não tem que ter o Senado, então nós já defendemos a extinção do Senado, ele botou tudo embaixo, a gente defende a ditadura do proletariado, etc. Bom, então é isso, né? Acho que a juízes, não queremos esse Supremo, para mim tem que extinguir esse Supremo, criar outro modelo, outro... Agora nos caçaram aqui, né? Isso aconteceu em 1900, eu me lembrei que isso aconteceu no Brasil em 1947, foi mais pesado ainda, extinguiram o Partido Comunista Brasileiro em 1947. A democracia na época brasileira, e um dos argumentos para extinguir o Partido Comunista Brasileiro em 1947 foi que era que eles recebiam dinheiro no exterior, então atentavam contra a soberania nacional, o outro era que eles eram contra a democracia, atentavam contra as instituições democráticas. Nós voltamos para os anos 40 no Brasil. Eu estudei história, aqui o Leandro também, a gente estudou história. E quantos anos nós estudamos que aquilo era um símbolo de um momento triste da história brasileira, repressivo da história brasileira, o glorioso. Agora nós voltamos exatamente, e a esquerda, boa parte da esquerda aplaudindo isso, e boa parte dos liberais aplaudindo isso. Aplaudindo. Onde ficaram um pouquinho com as barbas de molho, dizendo, opa, pare um pouquinho, então do outro lado também pega. Mas um outro lado pequenininho, né? Então tudo bem, bota embaixo do tapete.
me deixa assim, mas eu acho que tem muita gente hoje com as barbas de molho sobre isso, né? Eu queria dizer para vocês, eu acho que... Eu teria várias coisas para dizer, mas esse assunto é infinito, né? A minha impressão é que a liberdade de expressão, eu acabei indo estudar história da liberdade de expressão, não vou aqui dar uma aula apenas para concluir, para dizer assim, a liberdade de expressão ela é o resultado de um longo aprendizado, o próprio aprendizado da modernidade e do liberalismo da modernidade. E não foi um aprendizado simples. A Europa, quer dizer, a ideia da liberdade de expressão, uma vez, há alguns meses atrás, não, mais, um ano atrás, um pouco mais, eu um dia me parei para me perguntar assim, onde é que eu queria entender, Leandro, de onde é que surgiu esta ideia? Não é? Esta ideia é uma ideia, talvez uma das ideias mais, digamos assim, não vou dizer desafiadoras, umas ideias mais iconoclásticas, ou sei lá. Quer dizer, a ideia de que eu tenho que tolerar o outro, de que o outro pensa algo que eu considero abjeto, que o outro pensa algo que eu considero bárbaro, que o outro pensa algo que eu considero que vai levar à ruína da civilização, mas eu tenho que tolerar o outro. Quando o outro fala, me causa uma dor física, né? Mas eu tenho que tolerar o outro. Né? No dia que surgiu esta ideia? E esta ideia surgiu nos momentos mais tristes da história, mais duros, mais difíceis da história moderna, que foi exatamente o momento do nascimento das dores do parto da liberdade de expressão, que foi no século XVI, no século XVII, nas guerras de religião, na época da noite de São Bartolomeu, na época quando explode a divergência na Europa em função da reforma protestante, e a divergência explode na Europa quando há uma revolução tecnológica, que foi uma revolução tecnológica, a revolução tecnológica da prensa do Gutenberg. Lutero foi um dos grandes primeiros best-sellers modernos, e outros grandes líderes reformistas na época. E é interessante, quando aquilo explode na Europa, se cria uma sensação de caos, e os europeus não sabiam lidar com isso, porque não tinham valores para lidar com isso. O liberalismo foi uma resposta histórica de como a gente podia construir uma base sólida de valores para lidar com isso. Uma base abstrata, sólida, de valores que não deveriam ser flexibilizados à luz da opinião, à luz dos sentimentos, à luz das paixões, à luz do momento, do contexto, das interpretações, das visões de mundo, das palavras bonitas, do que eu acho, do que eu deixo de achar, ou do que o ministro acha ou deixa de achar, para lidar com este problema, que é o grande problema moderno, e no fundo é o grande problema humano, o fato de que a verdade está espalhada no mundo, o fato de que ninguém domina a verdade. Talvez o grande mestre disso foi o Friedrich von Hayek. A ideia é que o conhecimento está espalhado. O Hayek até usava de um outro jeito isso, mas essa é a grande verdade. Isso está lá na grande carta do John Milton ao parlamento inglês na Europa Agítica. Ele diz a verdade, ele menciona um mito egípcio, para dizer a verdade explodiu, ela só vai ser reencontrada, rejuntada no juízo final. Enquanto nós existirmos nesse mundo, nessa terra, enquanto nós estivermos jogados no tempo, a verdade vai estar dilacerada, espalhada, fragmentada por aí. Cada um tem um pedaço dela. E é um pedaço móvel, né? Líquido. Certo? Então, a ideia de que... Como é que a gente lida com isso? Né? Como é que a gente lida com isso? Só tem um jeito. E aí vem um longo aprendizado. Né? E é um aprendizado... Eu fiz um texto sobre isso, acabei fazendo um texto chato pra caramba, tentando dizer assim, quais eram os argumentos centrais. O primeiro argumento básico, nós não somos infalíveis. Quem fará esse julgamento? Isso que o Hélio disse. Coisa básica. Né? O ministro acha que o Rui Costa Pimenta é uma ameaça à democracia, uma ameaça às instituições. Ele acha isso, Eu não acho isso. Alguém acha isso aqui? Alguém no Brasil acha isso, mas ele acha. Só como ele tem o poder da coerção do Estado, ele vai lá e manda censurar o Rui Costa Pimenta, o PCO. Né? Certo? Mas isso é só um exemplo banal, na verdade. Tudo é banal, né? Tudo é meio ridículo. Né? Ele acha que o Wellington Macedo, alguém já ouviu falar do Wellington Macedo? É um jornalista que foi preso no Brasil. Foi preso no Brasil. Ficou 2, 3 meses preso, porque ele fez um vídeo, fazia no YouTube, divulgando os atos do 7 de setembro. Como não era proibido, segundo o ministro, divulgar os atos do 7 de setembro, ele fez um vídeo divulgando, falando possivelmente bobagens. Né? Não importa. Qual é a importância, qual é a relevância, qual é a gravidade? Recentemente, o próprio ministro mandou
censurar um sujeito chamado Cláudio Lessa. Já ouviram falar? Eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha lido. Aliás, nunca li, nunca... Possível não concorde nada com o que ele diga, dei uma olhada por alto. Censura prévia. E é interessante que censura prévia, Tiago, no Brasil deixou de censura prévia. Deixou de ser censura prévia. Eu me lembro da ministra Carmen Lúcia dizendo assim, cala a boca, já morreu, não tem censura prévia. O próprio ministro Alexandre de Moraes recentemente deu uma palestra dizendo a liberdade de expressão tem que ter limites no Brasil. O que não pode é a liberdade de expressão, ele disse. Quando eu li aquilo, como se diz lá no Rio Grande, me caiu os butiados dos bolsos. Me caiu os butiados dos bolsos. Eu disse... Eu me lembrei do George Orwell, das minhas leituras, por isso que eu começo a lembrar a leitura da adolescência. A nova língua, a inversão pura da verdade. A nova língua, assim, como não tem... Então, quer dizer, quando você diz assim, manda uma carta, o ministro manda uma determinação para o Telegram tirar do ar o Cláudio Lessa, não é censura prévia? É o que é censura? Então, o que é censura prévia, exatamente? Quando ele diz assim que tira o PCO das todas as redes sociais para eles não falarem, não é um problema de eu processar o Rui Costa primeiro porque ele diz que eu sou skinhead. Pode ser que eu me sinta muito ofendido na minha honra, um patrimônio meu, a minha honra, meu cabelo, sei lá. É um direito. É um direito. Eu me sinto agredido na minha honra, eu vou processo. Crimes contra a honra, defesa de crimes contra a honra são defesa de patrimônio. A honra é um patrimônio. Então, assim, eu posso processar, isso faz parte. A posteriori, vou ter direito ao contraditório, devido processo, um juiz independente, imparcial vai julgar, ok. Tem alguma novidade nisso? Estado Democrático de Direito, devido processo, é antigo isso, Agora, não, censura prévia. Agora, censura prévia, se perguntar por aí, não tem censura prévia no Brasil. Então, nós vivemos no mundo orwelliano, óbvio que tem censura prévia no Brasil, está instaurada a censura prévia no Brasil. Esse panóptico que nós criamos lá no seio do Estado brasileiro, hoje pratica abertamente censura prévia. Só que não diz, E diz que é contra a censura prévia, e diz que não existe a censura prévia. Então, eu me sinto assim, muito constrangido nesse momento brasileiro, confesso para você, muito constrangido nesse momento brasileiro. Não sei o que dizer direito. Quer dizer, toda a história da liberdade de expressão ela foi construída para resolver esses problemas. Eu já falei que não vou detalhar quais eram todos os argumentos, mas tem um outro argumento que eu gosto muito, que numa sociedade diversa, onde nós todos divergimos, é natural e é bom e faz parte processo civilizatório, dos usos da razão humana, só tem um jeito de produzir estabilidade e paz social. Paz social é o seguinte, no sentido de capacidade do contrato político das pessoas viverem juntas, como diz o meu amigo Pondé, não saírem se matando pela rua, é aceitando o princípio da liberdade de expressão. Isso está em toda a história da liberdade de expressão. Está no John Locke, está no James Madison. E foi se criando, ao longo do tempo, uma convicção nesse processo. Qual é a convicção que foi se criando? É que a liberdade das pessoas, os direitos individuais, não poderia depender do juízo subjetivo de ninguém. Porque nós precisamos, por quê? Quer dizer, ninguém deveria ter os seus direitos, a sua liberdade, dependendo do juízo subjetivo de qualquer outro ser humano. Por isso se falou do governo das leis e não do governo dos homens. Quando eu tenho um ministro que arbitra sobre a minha liberdade a partir da sua interpretação aberta sobre o que ele acha ou deixa de achar, eu deixo de ter o governo das leis e passo a ter o governo dos homens. E aí a liberdade está realmente sob risco no país. Muito obrigado. Esse é um ponto muito importante, porque quando a gente fala na ausência de censura prévia, a gente tem que lembrar um pouco o que era a censura prévia no governo militar. E a gente tem uma diferença muito básica, que era o seguinte: a censura, naquele momento, era do veículo e do conteúdo, não era da pessoa. Aqui, com as redes sociais, nós criamos uma liberdade individual na qual cada pessoa pode se manifestar livremente. E essa censura atual é pior ainda, porque é uma censura ao indivíduo, não é uma censura a um veículo, que, por si só, também já é muito ruim.
Mas o problema é que, para atingir o indivíduo, antes o jornalista se atingia um veículo. Agora não, vai-se direto na pessoa. Isso é muito mais grave, na minha opinião. O que você acha, Hélio? Eu concordo. Eu acho que o nosso querido Schiller falou sobre o medo que muitas pessoas têm. Eu sinto, muitas vezes, medo. Na hora de eu apertar, eu vou apertar o send nesse negócio ou não vou apertar o send nesse negócio? É o que o americano chama de chilling effect, que é o efeito de esfriamento, que você fica com medo. Pô, a gente está sendo perseguido. Qualquer coisa hoje que a gente poste, ainda que sejamos, de certa forma, figuras públicas, então tem um pouco mais de proteção do que o cidadão normal, a gente está afetado. E como a gente fala sobre política, pior ainda. O Leandro fala um pouco menos, eu acho, sobre política, mas eu comento uma opção de coisa. Então, dá medo, Luiz. Dá medo. Porque, então, qual é o efeito disso, Fernando, sobre a expressão no conceito do Hayek de informação dispersa? Quer dizer, se as pessoas não estão falando o que acham, se a gente não pode falar nada da urna eletrônica, sei lá por quê, eu não entendo nada dessa parte tecnológica, mas você não pode nem comentar se aquela questão tecnológica é relevante ou não, porque você está sendo contra a democracia. Você está fazendo um ato contra a democracia. E você mencionou o século XVI, tal, quando começou esse conceito. Hoje, a gente tem uma figura legal que é prévia a isso, que é o lesa majestade. Você não pode criticar a pessoa do Supremo de qualquer forma. Você simplesmente não pode criticar. Você vai entrar no inquérito do fim do mundo. É o crime de lesa majestade que não está previsto na nossa Constituição. Você não pode falar mal da majestade. É uma loucura isso. Você mencionou também, Fernando, a questão da tolerância. E muita gente vai pensar, mas o próprio Popper, que é um cara que foi considerado liberal, falava do paradoxo da tolerância. Quer dizer, se a gente permitir que a tolerância seja ampla... Qual Popper que participou dessa sociedade aqui? Sociedade peregrina. Se a sociedade permitir amplamente a tolerância, você acaba com a tolerância porque vence os intolerantes, que são os caras mais, né, criminosos, intrusivos, que vão querer calar os outros, etc. O pessoal não leu o texto, porque o que o Popper queria dizer é o intolerante, aquele que incita a violência, aquele que faz a ameaça iminente contra terceiros, que é justamente o que a gente diz que isso não está na liberdade de expressão, isso já é um crime. A ameaça iminente, clara e presente naquele momento, é um crime. Então, nesse sentido, o Popper falou, se a gente permitir que seja legal para a galera que incita a violência prosperar, a gente está perdido. Claro, ele falou quase uma obviedade, mas o pessoal que é contra a liberdade de expressão passou a usar essa frase do Popper para dizer nós temos que calar os outros, que é, de novo, uma violação do que a gente estava falando. Eu escrevi uma coluna, tem um ano, ainda sobre esse tema, já escrevi, umas 8, 10 colunas. Eu e o Fernando estamos rivalizando aí, né, na quantidade de colunas de liberdade de expressão. Mas eu escrevi sobre a doutrina americana, que vem dessa coisa da ameaça iminente, que é a doutrina Brandenburg, que foi um cara que era da KKK, da KKK lá, esses caras abjetos, e o cara falou, inclusive estava dando lá um comício, junto aos maluquinhos dele lá de chapéu estranho, e aí falou de coisas horríveis, de ir para Washington e invadir, uma coisa parecida, eu não me lembro exatamente o detalhe, uma coisa parecida com o que o Trump fez, mas o Trump estava lá perto. E ele... Mas tinha um cabelo, tinha um chapéu esquisito também, não tinha? Quem? Tinha um chapéu esquisito também, né? O Trump, é um troço, o dele já era uma coisa mais elaborada, é um turbante, né? Uma coisa assim, meio laranja, faz umas voltas. Parecia o vocalista do Jamiroquai. Mas o ponto é que os Estados Unidos, tão maduros nessa evolução que o Fernando falou, a Suprema Corte, o cara foi condenado por incitação à violência, sei lá qual foi exatamente a tipificação legal que foi usada, mas de ele falar, não, somos contra esse sistema, vamos marchar até Washington, etc. Ele foi condenado, mas a Suprema Corte falou, não, ele quer defender essas ideias malucas aí, de kkk, deixa ele defender essas ideias malucas, porque a gente tem que lidar com isso. Isso tem uma inteligência
de a gente falar que é horrível tudo isso que é feito, mas permitir que aquilo fique na superfície, porque a gente sabe quem são os idiotas que estão falando aquilo, a gente consegue ser contra a opinião, se contrapor. Mas se me permitir, só sobre esse detalhe, né? O John Stuart Mill, no texto clássico dele, No Liberty, ele tem uma justificativa do idiota, né? Das ideias idiotas. Ele diz o seguinte: as ideias, por mais imbecis e idiotas sejam, elas nos obrigam a sermos melhores. Exato. Sim. É muito fácil você falar e cala esse cara. Porque provavelmente os outros que estão observando vão falar, então esse cara não tem argumento. Então será que essa ideia não é boa? E quantas pessoas, o Aloysio viveu nessa época que eu vivi também, que as ideias que eram proibidas tinham o maior charme possível. O maior charme. Assim, tudo que era meio que proibido, censurado, isso aí é que ganhava corpo. Então, na medida em que você vai e fala, vamos calar essa turma que fala absurdos, é isso que você está querendo construir. Você está permitindo que isso prospere no submundo, sem nem você saber direito quem é que está achando isso, defendendo isso. Olha, eu vejo, Hélio, algumas coisas que acontecem nesse século XXI e fico imaginando como era impossível de prever isso no passado. Então, por exemplo, quando a gente pensa na censura provocada pelo AI-5, era uma censura que criava indignação na esquerda e a esquerda, portanto, defendia a liberdade de expressão. Agora, o que nós vemos é uma liberdade de expressão que é criticada por certos setores da esquerda que trabalham contra ela. Então, é algo que, se eu tivesse, lá em 1968, alguém me dissesse, olha, daqui a quase 50 anos, a esquerda vai ser contra a liberdade de expressão, eu iria dizer que essa pessoa está maluca. Porque esse é o verdadeiro paradoxo da história. O Popper não estava com nada com paradoxo. Ele não tinha ideia. Queria perguntar aqui para o Leandro, existem mecanismos hoje de controle, em tese, né, dentro das redes sociais, Twitter, Facebook, para tentar evitar esse chamado discurso de ódio, ou então ideias que, de alguma maneira, afrontem a democracia ou algum outro tipo de conceito importante para a sociedade ocidental. Só que a gente vê que, nessas redes sociais, existe um certo viés de tentar censurar quem é de direita e ser um tanto quanto liberal com quem é de esquerda. O que você acha disso? Não, acho que isso está bem demonstrado, né? Existe muito. E é engraçado que, pelos critérios dessa proibição do PCO, se a gente olhar o estatuto do PCdoB, a gente também vai ver motivo ali, pelo mesmo motivo que proibiram, que derrubaram as redes do PCO, a gente também pode derrubar de vários outros. Né? Talvez do PSOL, talvez até comece a ser uma boa ideia, só que não. Estou brincando. Desculpa, estou brincando, não é verdade. Mas é curioso, né? O PCO, de repente, virou um partido de extrema esquerda. Né? A imprensa, de repente, surgiu a extrema esquerda no Brasil, porque a imprensa voltou, o Alexandre de Moraes proibiu um partido de extrema esquerda, então pode. Né? Acho que o Schuller já escreveu até sobre isso, que mas aquele cara é um fanático, o que você está defendendo um fanático? Não estou defendendo o maluco, estou defendendo o direito às instituições brasileiras. Né? Como ele disse, que não se deve depender de um juízo individual, os nossos direitos. É curioso que, em relação ao STF, muita gente, né, a Tameia mesmo, esses dias eu estava vendo ela criticar o STF, e muita gente costuma botar assim, longe de mim desrespeitar o STF, mas né, mas aquela decisão, e a gente não tem isso com o Legislativo, né, a gente fala 300 picaretas no Congresso, a música lá do Paralamas e tal, não tem isso com o Executivo, e tudo bem. E a posição da imprensa é bastante curiosa. Né? O jornal O Globo se arrependeu daquele editorial apoiando o golpe de 64. Mas parece que hoje eles talvez se arrependam, estão praticando uma ação que talvez daqui a algumas décadas eles também se arrependam. Né? A imprensa serve para se criticar. Então, se você tem o presidente da República, na frente, o jornalismo inglês é muito assim. Né? O objetivo do jornalista é fazer aquele cara passar vergonha e você tentar fazer ele admitir que ele não presta e que ele vai sair da vida pública. Né? Mas, quando é o STF, de repente, vira a semana do presidente do SBT.
Não, o ministro tal disse que... Tarará, tarará, aquele tom oficialesco. Por quê? Com um você é tigrão, com o outro você é tchutchuca. Por que a gente não explora também as contradições do STF, que são várias, que estão várias por aí? Então, é bastante curioso. E, por fim, é curioso como o PCO, que era um partido aí que estava meio morto, de repente vai ter muitos votos. A gente vai ver aí o PCO, talvez, com milhões de votos só por causa dessa decisão do STF. Vou ter que convidar para o próximo fórum do IFL também. Você sabe que eu participava de um grupo, a Revelia, no qual tinha uma regra que não podia se falar mal de ninguém do STF, porque, afinal de contas, era uma afronta à democracia. Mas todo mundo ficava falando mal do presidente Jair Bolsonaro. Até que um dia um dos participantes falou assim, mas peraí, não estou entendendo. Não pode falar mal de um juiz do STF, porque é algo que afronta a democracia. Não pode, mas pode falar mal do presidente. O resultado disso foi que ele foi expulso do grupo. Um último ponto, assim, muita gente fala, não, mas você está pregando discurso contra as instituições democráticas. Mas eu tenho o direito de escrever contra as instituições. O Marcos Lisboa, por exemplo, cara que não é um ultradireita, nada disso. Ele é contra o Tribunal de Contas. Ele prega a extinção do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é uma instituição da nossa democracia. Eu posso muito bem falar, hoje mesmo no almoço alguém estava falando que o Ministério Público não deveria existir. Alguém pode falar, olha, o STF devia ser dividido em dois, tem uma corte para recursal e uma corte constitucional. Então, da onde tiraram que eu não posso questionar isso? Mas, Leandro, você sabe que tem uma tecnicalidade no que você falou? O Tribunal de Contas da União, tecnicamente, não é um tribunal. Ele faz parte do Legislativo. Sim. É por isso que as pessoas levam essa conversa. Tem que avisar, mas, enfim. Fernando, me diz uma coisa. Dentro desse cenário que você traçou, a gente tem isso acontecendo nos outros países também. Essa cultura do cancelamento ela é muito forte nos Estados Unidos, mesmo na Europa. Agora, lá você não tem a figura de alguém do judiciário atuando diretamente contra pessoas que, na cabeça, na interpretação desses magistrados, atentam contra a democracia e as instituições. Como é que você vê isso? Interessante. Eu acho que existe hoje, por N razões aqui que extrapolariam, acho que esse debate, mas quer dizer, se criou no mundo contemporâneo, quer dizer, isso obviamente tem a ver com a revolução tecnológica. Nós vivemos lá com Gutenberg, estamos vivendo agora uma nova... Nós estamos já longe nessa revolução tecnológica. Então, você teve a entrada... Esses dias eu vi um dado até interessante, né? Tem mais de 500 mil influencers no Brasil. Eu vi um dado esses dias numa matéria de jornal. Influencers definem que tem mais de 10 mil seguidores, não sei o quê. Então, assim, nós vivemos uma democracia de milhões. Nós éramos uma democracia de milhares, no fundo. Se você pegar 30 anos atrás, 35, 40 anos atrás, você tinha algumas dezenas de milhares de pessoas que comandavam o debate público, se é que tinha tanto. Eu me lembro quando eu adoro contar, quando eu comecei, primeira vez que eu quis participar do debate público, fazer uma bobagem, quando eu tinha lá meus 19 anos, sei lá, eu mandei uma carta para Zero Hora, Zero Hora, um jornal lá de Porto Alegre. E o editor decidia se publicava ou não a carta. Então, se tinha uma mediação institucional. Então, quem tinha acesso ao espaço público eram pessoas que tinham acesso a instituições, na verdade. Eu me lembro que eu participava do partido político na época. Para divulgar as nossas ideias, a gente imprimia um material, tinha que escrever, datilografar, imprimir, passar no... Todo mundo está desconfiado que é o PT, mas você pode contar, né? Deixa assim. E a gente ia na fila do IAPI, que é um postão lá de saúde, de às 6 da manhã distribuía aquilo, era um trabalhão. Para você exprimir uma ideia era um trabalhão, você dependia de uma instituição. A mídia... Esse eu acho que é o fato fundamental da democracia hoje, conhecido de todos. O que aconteceu é que quando você tem essa erupção da democracia, acontece um processo de hiperpolarização política. Isso é registrado em pesquisa nos Estados Unidos, no mundo inteiro, especialmente nos Estados Unidos. E você tem, interessante isso, a Pippa Norris, que é uma cientista política americana, ela lançou faz alguns anos atrás, o The Great Backlash, a ideia de que
você teve uma radicalização, de um lado, dos movimentos por direitos civis, boa medida movimentos identitários, e você teve uma reação conservadora. Né? Não sei se está bem colocado isso, né? Ela considera um backlash. Eu não considero. Eu acho que as pessoas colocaram seus pontos de vista, e os pontos de vista que as pessoas colocaram na esfera pública não eram propriamente os pontos de vista hegemônicos das instituições. A verdade é essa. Né? Então você tem essa cisão nas grandes democracias hoje. Né? Aquilo que é o pensamento difuso que surge nas redes sociais e o pensamento que é hegemônico nas instituições. Aqui no Brasil é claro isso. Né? Você vê, assim, tem um mundo lá na internet, um mundo caótico, um pouco selvagem. Né? Por isso que o Telegram, eu acho que incomodou tanto, né? Esse mundo desregrado, desregulado, né? Onde como é que pode o Bolsonaro ter 1 milhão e tantos seguidores, que coisa, né? E você tem um mundo das instituições, dos editoriais do Estadão, da Folha, do Globo, da Globo News, das grandes emissoras, das instituições. Eu me lembro de uma época que a sociedade civil no Brasil entrava, a sociedade civil sempre era convidada para ir para o palco, assim, né? A sociedade civil, a ABI, a OAB, a CNBB, assim, a sociedade civil agora convida a sociedade civil para vir ao palco, né? Então esse mundo explodiu, né? E isso causou um nível de radicalização na democracia que nós vamos tentar entender por muito tempo ainda. Só para dar um dado, esse dia saiu uma matéria do The New York Times muito interessante sobre a mudança da American Union Civil Liberties. Para quem conhece esse termo, é uma organização centenária nos Estados Unidos, né, que liderou historicamente a defesa da primeira emenda nos Estados Unidos. Né, a cultura da primeira emenda e a prática da primeira emenda. No famoso caso, né, o Roberto Cruz escreveu sobre isso, eu escrevi também, acho que o Hélio escreveu, muita gente escreveu sobre isso, o famoso Skalki, o famoso caso de Skalki, quando você teve aquela marcha nazista, né, e quando você teve a marcha nazista num subúrbio judeu, né, quem defendeu o direito dos nazistas, que eram uma meia dúzia de gato pingado, fazer a tal da manifestação, foram os advogados judeus da American Union Civil Liberties, né, que até hoje um deles está vivo, né, e ele deu um depoimento para o The New York Times dizendo assim, a American Union Civil Liberties mudou. Depois do Trump mudou tudo. Depois que o Trump entrou no poder, eles largaram de mão esse negócio da primeira emenda, falam muito pouco da primeira emenda. Agora o problema é a luta anti-Trump. Né? Isso aconteceu no Brasil, vamos lá. Né? Boa parte, dos liberais também, vamos botar a mão na consciência, boa parte dos liberais abandonaram boa parte do liberalismo por ódio do Trump brasileiro aí e tal. Isso aconteceu no Brasil. Por quê? Porque o ódio político, o ódio partidário, a paixão, ela é mais poderosa no coração humano do que a defesa de princípios abstratos. Uhum. E o liberalismo, né? O liberalismo só sobrevive em tempos de tempestade, tempos difíceis, se a gente se manter firme na defesa de princípios abstratos. A nossa fidelidade a princípios abstratos. Né? Se a gente se deixar levar pelo vento das paixões, a gente termina nisso, liberais apoiando a censura. Né? E eu acho que é isso que vem acontecendo. Eu acho que, por isso que eu digo, ontem é triste o que aconteceu, mas é pedagógico. Né? Olha, eu queria relembrar aqui um acontecimento de alguns anos atrás, que foi quando alguns artistas se uniram para evitar que se fizesse livros biográficos sobre eles. Você lembra da história? Então, isso. Roberto Carlos teve. Roberto Carlos, outros artistas também. E na época a justificativa seria que isso deveria ocorrer para evitar mentiras, uma espécie de, digamos, antepassado das fake news. A minha tese é que é exatamente o contrário, é para evitar as verdades inconvenientes. Até quando a gente pode traçar um paralelo entre esse acontecimento do passado e o que a gente tem hoje? Eu acho que é parecido, sim. Nós não somos exatamente donos da nossa reputação, porque a nossa reputação vive na cabeça das outras pessoas, uma opinião das outras pessoas, ela é a propriedade das outras pessoas. Você não tem o direito a obrigar a sociedade a manter a sua reputação imaculada, porque ela não é propriamente sua. Então, eu sou contra essa proibição de escrever.
Se você cometer injúria, calúnia, difamação, está previsto no nosso código, você pode tratar, mas proibir a divulgação, como houve também, não sei se você se lembra, Luiz, teve um livro sobre o Safra, quando teve lá o negócio do assassinato que saiu, e aí os Safra tentaram recolher o negócio inteiro, e aí o livro ficou circulando nesses Telegram da vida. Então, só para fazer um comentário sobre isso, eu acho que a guerra para frente, a solução, uma das soluções, viu, Fernando, é a tal da criptografia mesmo. Porque se os caras estão tentando perseguir a gente, calando a gente, derrubando todas as plataformas que eles conseguem meter o dedo, porque eles se julgam donos da sociedade, o Estado que manda em tudo dentro do Estado, nada, nenhuma opinião fora do Estado, então talvez a gente tenha que se esconder do Estado e ter uma solução criptográfica onde você aí pode falar o que você quer falar e que ninguém possa descobrir que é você, idealmente até. Eu acho que o anonimato ele tem um valor na sociedade. Isso quer dizer porque que o se você pode ser perseguido na sociedade, hoje a gente pode ser perseguido, qualquer coisa que você fale pode ser usada contra você. Quer dizer que o metaverso pode ser uma solução para isso? Eu já não sei muito bem, não. Mas apenas para completar, mudando um pouco de assunto aqui, dá vergonha, assim, quando a gente compara com outros países, ainda que os Estados Unidos tenham ido numa direção ruim, dá vergonha comparar o nosso Supremo com a SCOTUS, né, com a Supreme Court of the United States, porque a gente viu um caso recente no qual vazou uma decisão que estava em sigilo sobre discussão sobre se o aborto tem que ser regulado no nível federal ou no nível estadual, que é o tal do Roe versus Wade, nos Estados Unidos, e aí alguém que trabalha lá dentro, sei lá como, conseguiu vazar isso para informar a sociedade. Está vendo, esses caras aqui estão querendo mudar a regra. A Suprema Corte Americana não resolveu perseguir ninguém, não derrubou ninguém, não violou direito de ninguém, apenas deu uma declaração escrita, não teve agente político falando uma opção de coisa na televisão, falando, olha, nós vamos investigar, é o que prevê a lei, nós vamos investigar como é que aconteceu esse vazamento. Vamos tentar ver quem que vazou e que feriu o dever fiduciário, que não podia. É completamente diferente do que a gente vê aqui no Brasil, Fernando. É um horror. Lá, imagina, você julgar um aspecto que diz respeito a outro poder monocraticamente é impensável. Tem que ser a Suprema Corte como um todo. Quer dizer, aqui a gente está fazendo coisas absurdas, que eu acho que até a nossa Constituição, Modesto, não sei, não sou jurista, mas que não permite isso, e eles estão fazendo isso à torta e à direita. Deixa eu só responder essa pergunta também. Eu acredito que a lei brasileira em relação a isso ela é boa. Você tem liberdade de expressão, não existe censura prévia, mas a liberdade acompanha a responsabilidade. Então, se você disser alguma coisa que prejudica a outra, uma calúnia, uma difamação, você pode ser processado, pode ser enquadrado por isso. É ótimo, né? E ninguém aqui toleraria um ambiente de total liberdade de expressão. A gente, imagine você estar num lugar em que a pedofilia, por exemplo, é permitida. Calma. Não, o meu ponto é que a gente, quem define o limite da liberdade de expressão são entes privados. Eu defino quem entra na minha casa. Se o cara começar a pregar comunismo, eu falo, amigo, sinto muito. Vai embora. Então, na minha casa, quem define o limite da liberdade de expressão sou eu, e não é o ministro tal, não é o Estado, né? Então, é isso que a gente tem que deixar claro. Fernando, você queria... Eu tinha sinalizado para o mediador, né? Só uma observação sobre isso, né? Como é possível você ter um inquérito das fake news no Brasil se fake news não é crime no Brasil? Fake news não é crime, não tem nenhuma legislação no Brasil. Boa pergunta. Que criminaliza fake news no Brasil. Tem uma legislação. Pois é, o Congresso aprovou uma legislação no ano passado que fala em desinformação em período eleitoral, uma característica muito específica. O crime genérico de fake news não existe no Brasil. Pessoas são presas no país, são punidas, são censuradas por um crime que não existe no Brasil, a partir de uma interpretação aberta, feita... Eu acabei estudando, eu fiquei obsessivo por esses assuntos, os presos, os perseguidos recentes do Brasil, eu fui verificar as decisões do Supremo,
sobre os crimes. A minha obsessão era perguntar qual é o crime. Ficava perguntando qual é o crime, qual é o crime. E o crime sempre é um conjunto assim de interpretação da interpretação de palavras, de frases, etc. O tal do Alain dos Santos, que eu também não conhecia, e que é fugiu para os Estados Unidos, preso. Eu listei todos os crimes atribuídos ao Alain dos Santos. O mais material, o mais objetivo de todos é que ele mostrou o dedo médio para o prédio do Supremo. Está escrito na decisão. Está escrito na decisão. Isso vai para os anais da história do Supremo, da jurisprudência brasileira, do direito brasileiro. Apontar o dedo, porque ele fez uma foto apontando o dedo médio para o prédio Supremo. Foi listado como uma das razões para a sua prisão. Mas, basicamente, o pedido de prisão são variações da mesma frase. Variações da mesma frase, que vai ameaça ao Estado de Direito e às instituições. Então, você pega uma frase e transforma em 14 variações, me lembro de Mozart fazendo variações da mesma frase, você tem um crime, segundo a interpretação do ministro. Então, olha, foi exatamente para que isso não acontecesse que os caras inventaram a primeira emenda americana. A primeira emenda americana foi inventada exatamente para não deixar que a liberdade das pessoas ficasse na mão da subjetividade de ninguém, muito menos de quem tem poder para mandar alguém prender. O Leandro até disse, por que a gente não tem medo do Congresso, que a gente é tão respeitoso? Porque o Congresso não pode mandar prender ninguém, né? Mas o ministro Supremo pode, né? E manda, né? Manda prender, manda um despacho, manda prender, manda banir, manda prender, com base numa interpretação, numa suspeita de que, ou de eu acho que, e daí manda prender. Eu acho que, e manda prender. É nesse nível que se transformou, que se tornou o Estado de Direito brasileiro, é isso. Então, assim, eu me lembro, os Estados Unidos, eu adoro contar essa história, não vou me estender aqui, mas o grande mestre da primeira emenda foi o James Madison. Os Estados Unidos também escorregaram lá no início da história da primeira emenda. Em 1798, no governo de John Adams... Alien and Sedition Act. O Sedition Act. O Sedition Act foi aprovado pelo Congresso americano, e o Sedition Act foi o momento em que a primeira emenda, lá no início, ainda bem que foi lá no início, e eles aprenderam. Né? Eles aprenderam. Porque havia a possibilidade da guerra com a França, e era, atos sediciosos contra o presidente dos Estados Unidos, o governo americano, etc., etc. Foram presos 20 jornalistas, um deputado, né? Um deputado. Eu até brinquei que a história se repete, como é que é? Primeiro como farsa, primeiro como tragédia, depois como farsa. Né? De alguma maneira, nós tivemos lá naquele momento histórico, e quando surgiu o Sedition Act, qual era o problema do Sedition Act? Era a interpretação subjetiva do que era um crime. Né? O que é um libelo, o que é uma ofensa, o que é um ato de sedição, o que é uma ameaça. Se você abrir essa porta, esse espaço de interpretação subjetiva, toda a liberdade de expressão vai por água abaixo. Porque quem dirá aonde parar? Quem dirá qual é o limite? Quem dirá qual é a fronteira? O Supremo, ué. O Supremo. Pois é, mas aí é que é o problema. Pois é, esse é o problema. Não deveria ser o Supremo. Schuller, mas pensa... Só para dizer a frase. Não deveria ser o Supremo, deveria ser a lei. A lei. Porque o Supremo não está acima da lei. O Supremo não está acima da Constituição. Agora tem essa discussão que o Leandro colocou aqui. Não, mas eu já vi ela muito acontecer. Não, mas dado que o Supremo disse, logo é a Constituição. Dado que o Supremo disse, logo é a lei. Não é verdade isso. A Constituição está acima de todas as instituições, inclusive o Supremo, inclusive o Congresso, etc., etc. Então, quando o Madison viu o Sedition Act, Hélio, lembra, ele fez o Virginia Report, que é um grande texto. Eu voltei a ler o Virginia Report, 1800, onde ele dá todos os argumentos que daria para pegar, resumir e botar no Brasil de hoje. Entre eles diz assim, o abuso é próprio do uso de qualquer coisa. Quem vai dizer o que é um abuso, o que não é? Ele diz, um parágrafo. A verdade dos fatos. Alegar, mas isso é mentira. Como assim? Fatos e opiniões estão misturados no debate público. Agora, foram desmonetizadas as contas no Brasil de blogueiros porque defendiam o voto impresso e diziam que havia um problema no sistema de urna eletrônica. Quer dizer, eu não acho que é um grande problema no sistema de urna eletrônica. Minha opinião. Eu não vejo problema no sistema de urna eletrônica, mas isso é a minha opinião, é irrelevante a minha opinião. Eu estou dizendo. Agora, tinha uma votação no Congresso Nacional. O cara defende voto impresso, é um direito das pessoas defender voto impresso.
Né? É um direito achar que o sistema de urna eletrônica não, sei lá, é vulnerável, tem um problema. Né? E porque, nesse caso, não foi nem o Supremo, foi o TSE. O corregedor do TSE achou que aquilo não era verdade e mandou uma carta para as YouTube, não sei o quê, para mandar desmonetizar as contas das pessoas. Censura econômica, que hoje virou moda no Brasil, né? Censura econômica. Censura covarde contra as pessoas, covarde contra as pessoas. Né? Então, isso o Madison diz tudo lá no Virginia Report. Né? Ele diz exatamente essa ideia de que, por isso que o espírito da primeira emenda, o Congresso não legislará restringindo a liberdade de expressão. Quer dizer, as instituições de Estado não legislarão, porque se nós admitirmos o pressuposto de que isso possa ser feito por qualquer instituição de Estado, né, nós não vamos saber mais qual é o limite disso. Portanto, eu até vou usar a expressão, ou nós temos uma visão rigorosa, eu não sei se eu vou usar essa tua expressão absoluta, né? Mas ou nós temos uma visão rigorosa, por isso que assim o Congresso não legislará, portanto, nós não vamos abrir um espaço para dizer que aqui dá, mas aqui não pode, porque se a gente abrir esse espaço, a gente acaba perdendo a criança com a água do banho. Bom, nós temos 3 perguntas da plateia, começando pelo professor Modesto Carvalhosa. Acho que está ligado. Estou ligado. Não está? Bem. Quer pegar? Acho que está aí. Está chegando. Oi. Tá. Foi. Não é bem uma pergunta, mas só um esclarecimentozinho, dentro dessa questão da tirania do Supremo Tribunal Federal, porque não se trata mais de um nível de opressão, um nível de tirania. A tirania nada mais é do que realmente você estabelecer um regime dos homens, e não das leis, de uma maneira opressiva e de terror. Então, só para informar, só para dar uma informação, que no julgamento dessa figura do deputado Daniel Silveira, o Supremo Tribunal Federal condenou o Daniel Silveira e o advogado do Daniel Silveira. Então, isso é a quebra absoluta do regime democrático, em todo o seu sentido. Quer dizer, você não pode mais defender. Isso lembra a época do terror da Revolução Francesa, em que o Malesherbes, o grande advogado Malesherbes, resolveu defender Luís XVI no Tribunal do Povo. E, então, o Tribunal do Povo fez o seguinte, condenou o Luís XVI à guilhotina porque ele cometeu um crime lesa pátria e condenou à guilhotina o Malesherbes por defender alguém que tinha praticado um crime lesa pátria. E o Supremo Tribunal Federal condenou a uma multa pesadíssima o advogado que defendeu o Daniel Silveira. De modo que isso tem que ser também lembrado para mostrar o nível de quebra absoluta dos princípios do Estado Democrático e de Direito. Olha, Luiz, quando o Modesto fala, eu escuto, sempre. E se a gente está numa situação onde um jurista espetacular, como Modesto Carvalhosa, diz que a gente está vivendo uma tirania do Supremo Tribunal Federal, a gente tem que se preocupar. Eu acho que é isso que o Fernando está dizendo. É constrangedor, mas, ao mesmo tempo, a sociedade não se mobilizou e a gente não vislumbra solução para isso. Roberto. É muito mais fácil eu fazer a pergunta depois que o professor Carvalhosa se manifesta, porque fica tudo mais claro, né? Então, a gente sabe que as pessoas vão compreender melhor aquilo que eu vou dizer. O que eu acho, na realidade, é que nós estamos aqui todos defendendo uma fake news, que o Brasil é uma democracia. Né? Não, o Brasil não é uma democracia, e se é uma democracia, é a democracia estabelecida para defender determinados grupos com determinados privilégios. Tá? Então, é um sistema pervertido no qual os grupos que detêm o poder coercitivo, em última instância,
e quem detém o poder coercitivo em última instância, antes do Exército, é o Supremo Tribunal Federal, que utiliza exatamente isso para fazer exatamente o que a gente está condenando. Quando o Supremo diz que um deputado está ameaçando a democracia e censura esse deputado, ele simplesmente destrói a democracia, né? Então, o que era uma ameaça em abstrato passou a ser um fato concreto. E, da mesma maneira, eu posso deduzir o seguinte, que nós, então, como disse o professor Carvalhosa, não temos mais Estado no Brasil, nós não temos mais leis no Brasil e nós estamos sob uma tirania que estabelecida, que foi estabelecida por aquele que deveria defender todos os nossos direitos, que são, obviamente, então, violados. Então, falta para o Brasil governo, falta para o Brasil Estado, falta para o Brasil leis, e a minha pergunta para vocês é: o que fazer para reestabelecer o Estado de Direito? Eu nem digo democrático, porque eu não gosto de Estado democrático de direito, que botar os nossos direitos à mercê da maioria não me serve. Então, eu tiro o democrático e eu defendo exatamente o Estado de Direito. De que maneira vocês acham que nós podemos reinstituir no Brasil o Estado de Direito e um governo que preste? Só completar. Um só, porque a gente está com o horário meio... Tá, eu só queria completar o que ele está dizendo. O Roberto tem toda a razão, e o que complica isso é o que Juvenal, no século II, explicou. Quis custodiet ipsos custodes. Quem vigia os vigias? Qual é o último recurso? É o Supremo. Se o problema está lá, residindo lá, como se pode para isso? Isso torna a coisa muito mais complicada do que o simples problema político, de votar num cara melhor, etc. Porque eles têm todo o poder. O nome diz Supremo. E no conto de Juvenal era a respeito da mulher do protagonista, que estava traindo ele, ou ele suspeitava que traía ele, e um amigo dele falou: então por que você não bota um vigia para ter certeza que ela não vai pular o muro? Aí ele respondeu: quem vigia o vigia? Who watches the watchman? Marina Helena, por favor. Bom, eu tenho uma pergunta para vocês, é algo que eu tenho pensado bastante. Se no final o que a gente está vendo no Supremo não é apenas um sintoma do nosso judiciário como um todo no Brasil. Quando a gente vê que juízes unilateralmente vão contra a visão de vários colegiados e tudo isso, a gente tem, né, o judiciário mais caro e mais lento do mundo, e não é à toa. A gente tem uma falta completa de várias interpretações da mesma lei, que faz com que a justiça seja uma espécie de loteria. Então, que lei é essa, quando ninguém respeita precedentes? E aí eu fico me perguntando se não é essa exatamente a falha que a gente tem hoje no sistema judiciário, que faz com que, por exemplo, se na hora que o problema de dar o dedo do meio, né, fosse fazer com que qualquer pessoa que fizesse isso fosse presa, eu acho que talvez eles pensariam 2 vezes antes de prender alguém por isso. Ou o que acabou de ser feito contra o PCO pudesse ser usado para qualquer outro, com base na mesma, né, na mesmo precedente, se isso não também impediria, né, esse uso, enfim, muito pessoal, né, como se a gente, de fato... A lei existe quando ela tem tantas interpretações assim? Quem vai responder? Eu queria juntar a pergunta da Marina e do Roberto. Imagine vocês que a gente vive numa ditadura. Existe um país que tem uma ditadura. Então, quem governa, quem decide tudo nesse país é um grupo, né? Um grupo de ilustres e tal. E eles falam: não, mas a gente tem que parecer uma democracia. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer as pessoas votarem a cada 2 anos, a gente elege lá um representante delas, uns deputados, né, um presidente, mas eles não vão fazer nada, eles não vão ter poder nenhum. A gente vai poder culpar todos os problemas do país neles, falar: não, vocês são culpados, vocês que dirigem, e eles não vão ter nenhum poder de decisão. Quanto esse país imaginário ele reflete o Brasil?
claro, não sei se 100%, mas, por exemplo, ontem o Salim estava contando para a gente que, quando ele estava no governo, teve uma estatal, dessas estatais bizarras que tem no Brasil, cujo conselho ele venceu o prazo, tinha que renovar o conselho, deu 2 anos de conselho, tinha que se renovar. Eles foram lá, não, então tá, vamos lá, vamos renovar esse conselho. De repente surgiu o Ministério Público, um desses, né, desses ilustres, desse nosso país fictício, e falou, não, vamos deixar o conselho, a gente decidiu aqui, o juiz também acionou, o Ministério Público acionou o juiz, decidiram, e o conselho parece que está lá até hoje. Então, o eleito, o representante eleito pelo povo não consegue, porque esses acima da lei não podem. Em São Paulo teve uma decisão absurda, assim, que é um juiz, uma construtora ergueu um prédio. Ela pediu autorização da prefeitura, conseguiu, estava tudo dentro da ordem, dentro da lei. O zoneamento estava adequado em relação àquela construção, mas depois que o prédio estava na metade, os moradores falaram, não, a gente não quer, a gente não quer prédio nessa região. Entraram na justiça, a juíza ela deixou claro, a lei de zoneamento do município, ela permite, ela admitiu, não, a lei fala que pode, mas olha, veja bem, eu não quero, porque não pode. E daí, claro, que entra a Constituição, né? Nossa Constituição, como o Roberto Campos falava, é um catálogo de utopias, é uma carta do Papai Noel, um conto de fadas, né? Muito boas as expressões dele. Ela faz com que o juiz tenha poder de tudo. Talvez seja muito fácil a gente culpar a justiça, assim, falar que eles são maus, eles fazem isso porque eles são maus. O fato é que a gente começou a acreditar na democracia dos anos 60 para cá, principalmente a gente falava, não, a democracia ela vai resolver. E quando a gente foi ver, como o Rachevsky estava falando, a democracia está virando cada vez mais um governo de minorias organizadas, né, de rent-seeking e tudo isso. Então, e os poderes, a gente acaba apoiando quando os poderes saem do executivo, do legislativo, porque a gente sabe que aquilo é meio disfuncional, e vai para o judiciário. Quando o Gilmar Mendes cancelou a nomeação do Lula como ministro, muita gente apoiou, a gente saiu para a rua, estava no Rio de Janeiro com muita gente que estava aqui, a gente apoiou essa decisão. Então, é um problema, talvez, de confiança dessas instituições que a gente também não acredita mais. Né? Antes de encerrar, definitivamente, eu queria pedir, então, para os nossos palestrantes virem aqui para receber uma homenagem da conferência. Hélio, por favor. Obrigado, gente.